Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Vai começar o Campeonato Brasileiro da Série A. Os 20 times iniciarão neste final de semana, aí dos dias, acho que é 14, né? Isso, não. Começa no sábado, dia 15, 14, começa a Série B. Jogos sábado, domingo. Isso, é sábado e domingo. Não teremos jogos segunda-feira nessa primeira rodada. Então, neste final de semana, 15 e 16 de abril, daremos início ao Brasileirão 2023 Série A. E o canal Resenha com Magalhães, dentro do possível, como a gente faz aí há 5, 6 anos, vai acompanhar os jogos, vamos fazer as nossas análises, nossos comentários. Se tiver algum assunto pertinente que não seja relativamente do jogo, mas do clube, também daremos aqui os nossos comentários, as nossas análises. Lembrando que a análise é pessoal. Vai ter alguns que vão concordar, outros não vão concordar, mas ninguém é o senhor da razão. Ninguém é o senhor da razão. A opinião vai de acordo com o seu pensamento, tá? Tem gente que a Maria vai com as outras, não tem pensamento nenhum. Então, tem alguns que só querem escutar as coisas que ele acha que é verdade. Ele não sabe escutar uma opinião contrária. Então vai ter esses torcedores também que só quer escutar o que ele acha que é o correto. Tem aqueles torcedores também que só admite que falem do time dele quem torce para o time dele. E assim sucessivamente, então teremos aí várias divergências, que isso é muito normal dentro de uma educação, dentro de uma normalidade sem violência. Beleza? Então vamos aqui logo começar a falar desse início de Campeonato Brasileiro, expectativas, favoritos. Será que dá para falar de favoritos no Campeonato Brasileiro? Por que eu estou falando isso? O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do planeta. É o campeonato mais equilibrado do planeta. Não confundam com qualidade. Não confundam com qualidade. Pelo amor de Deus, não vem escrever aqui, porra, Magalhães, tu tá de sacanagem? Olha o campeonato inglês, olha a qualidade. Eu não estou falando qualidade. Eu estou falando competitividade, equilíbrio. Tá? A qualidade a gente sabe que não é a que a gente queria. Mas o equilíbrio entre os times é muito maior do que em qualquer outro campeonato do planeta. Dificilmente você vai ver o primeiro colocado do campeonato inglês perder para o último colocado. Isso também no campeonato espanhol, no francês, no alemão, dificilmente. Dificilmente você vai ver um campeonato onde tem 10 times brigando pelo título em início de campeonato e tem 10 títulos brigando contra o rebaixamento, porra. Dificilmente tu vai ver num campeonato onde o cara perde 2, entra na zona de rebaixamento, onde ganha 2, tá brigando já por Libertadores. Então o Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado, é o mais disputado. Mas vou repetir, porque tem gente que a gente tem que desenhar. Não é o mais forte. Falando de equilíbrio. Beleza? É foda. Já conheço aqui, entendeu? Que não vê o vídeo todo, só vê um pedaço e sai escrevendo. Vai tomar um sonoro de um F. Porra, não é possível, né? Pelo amor de Deus, vamos ver o vídeo, né? É igual reportagem. É igual reportagem. O cara vê a reportagem num determinado canal e já acredita naquela porra. Irmão, qualquer canal de televisão é manipulador. Qualquer um. Uns mais do que os outros. Então, quando você vê a reportagem, assiste num canal e coloca no outro canal para você ver a reportagem. Porque tu vai ver que o título talvez seja completamente diferente. O que você imaginou que era numa emissora, na outra diferente. Porque é manipulado.
As informações são manipuladas. Então não acredite na primeira informação que você escutar. Tá? Para não ser enganado, para não ser manipulado. Apesar que aqui no Brasil a facilidade de se enganar é monstruosa, né? Mas a gente sempre avisa. Vê outros comentários, assista outros lugares para ver se aquilo que você viu realmente bate com o que aconteceu. Tá? Então eu estou falando isso para você assistir o meu vídeo todo, porra. Não vê só um pedaço, que de repente eu estou explicando uma coisa e vou concluir no final, aí você acha que a minha resposta é aquela. Não, tem que esperar a conclusão. Tá? Estou falando isso para te ajudar, para não escrever aqui sem ter visto o vídeo todo, que depois eu vou te responder, vou falar, assista a porra do vídeo. Você vai entender o que eu falei. Mesmo que eu desenhe. Beleza? Já comecei bem brabo, mas porra, é a experiência aqui de canal que a gente sabe que tem gente que vê só o início e não quer ver o restante. Aí escreve besteira. Bom, vou acertar sempre? Não. Não vou acertar sempre. Vou errar pra cacete. Talvez erre mais do que acerte. Mas é a minha opinião. E se você der uma opinião que eu concorde com você, eu vou falar que eu concordo, que realmente eu errei, que você que está certo. Simples assim. Não tenho o menor problema de falar que errei. Não tenho o menor problema de eu falar que errei. Todo mundo erra. Isto é normal. Ué, não falaram aí? Gente que ganha muito dinheiro na TV, não falou que o Vinícius Júnior não ia conseguir jogar na Europa, que o Vinícius Júnior era um pereba, que o Vinícius Júnior... Porra. Entre outros, né? Fazer o quê? Faz parte. Então vamos lá, galera, para a gente falar aí sobre o Brasileirão. Então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor estrangeiro também, e meus amigos intergalácticos, os ETs, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão, que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá aqui, primeiro vamos logo pelos times, né? Ordem alfabética, América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Então vamos agora aqui por regiões. Vamos lá no Nordeste. Nordeste, Bahia e Fortaleza. Então no Nordeste, todo o Nordeste é gigantesco, tem 2 times do Nordeste, Fortaleza e o Bahia. Norte do país, não tem ninguém no norte do país, infelizmente. Centro-oeste do nosso país, nós temos ali Cuiabá, temos Goiás, Cuiabá e Goiás, ali no centro-oeste do país, Cuiabá e Goiás. Vamos para o sul do nosso país. No sul temos Atlético Paranaense, Grêmio Internacional, Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional e o Coritiba, esqueci, estava esquecendo do Coritiba. A torcida do Atlético Paranaense vai amar porque eu esqueci do Coritiba. Foi mal, coxa. Então, Atlético Paranaense e Coritiba, os 2 do Paraná, e Grêmio e Internacional, os 2 do Rio Grande do Sul. Não temos time de Santa Catarina. No Sudeste, temos América Mineiro, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Ou seja, o Sudeste tem a maioria.
temos 4 no Sul, 2 no Nordeste e 2 no Centro-Oeste, que é Cuiabá e Goiás, Nordeste, Bahia e Fortaleza. No Sul, os 2 do Paraná e os 2 do Rio Grande do Sul, Atlético Paranaense, Curitiba e Grêmio Internacional. E no Sudeste temos os 4 aqui do Rio, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Flamengo. De Minas temos 3, América Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, aí já dá 7. E de São Paulo é o que tem mais, temos Corinthians, Palmeiras, Bragantino, Santos e São Paulo. São Paulo usando Bragantino e Palmeiras, 4, 5. Exatamente, temos 5 de São Paulo. Então, 5 de São Paulo, 4 do Rio, 3 de Minas. 5 com 4, 9, com 3, 12. Então, 12 times, mais da metade é aqui do Sudeste. O restante dividido nas outras áreas. Depois do Sudeste, vem o Sul do país com 4, e com 2 o Nordeste e com 2 o Centro-Oeste. O estado que tem mais times é São Paulo, depois vem o Rio de Janeiro com 4, depois vem Rio Grande do Sul e Paraná com 2, e depois Cuiabá ali com um time, Goiás com um time, Bahia com um time, e o estado do Ceará com um time, que é o Fortaleza. Beleza? É bem dividido? Não, não é bem dividido. Não é bem dividido. Até que na região sul, poderia ter mais um, mais outro, sim, mas no Nordeste tá deixando a desejar, só com 2. E o Norte, infelizmente, não tem nenhum time. Eu acho que há algum tempo no Norte não figura entre os principais times aí da Série A. Se eu não estiver enganado, eu acho que o Norte não tem nem time na Série B. O Norte não tem time nem na Série B, se eu não estiver enganado. Uma pena. Então, depois dessa curiosidade aí das divisões, que isso é bem complicado para os outros, porque a galera aqui do eixo, como fala, Rio, São Paulo e Minas, eles vão viajar menos. Eles vão viajar menos. Porque tem, olha, 8 viagens para o Sul, 4 viagens para o Nordeste e 4 viagens para o Centro-Oeste. Então, 8 com 4, 12, com 4, 16. Ou seja, vão ter que sair para ir para esses estados 16 vezes. Menos da metade do campeonato. Porque as outras é tudo aqui perto. Rio, São Paulo, ponte aérea, rapidinho. Agora, para esses times do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, vão ter que viajar mais em relação a que o Rio é mais desgastante. Isso tem um peso. Tá? Então, falamos aí sobre esses times, as distâncias, né? Os times que subiram foram Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Vasco da Gama. Os 4 gigantes subiram, voltaram para a Série A. Desses aí que subiram, Bahia, Cruzeiro e Vasco são SAF. E o que eu acho? Continuo com o mesmo pensamento. Mesmo sendo SAF, eles vão brigar para permanecer na Série A. Essa é a luta. Podem galgar alguma coisa a mais? Sim, podem galgar, igual o Botafogo conseguiu a Sul-Americana. Mas, a princípio, Bahia, Cruzeiro e Vasco, o objetivo é permanecer na Série A. Tá? Falar em briga contra rebaixamento nesse início é muito complicado. Porque geralmente tem um grande
que vai muito mal. Se a gente for falar de um grande que inicia o Campeonato Brasileiro muito mal, a gente vai falar do Flamengo. A gente vai falar do Flamengo, que é a grande vergonha, é a grande chacota desse início de ano. Tem um elenco muito bom, tem bons jogadores, mas não tem time, não tem tática, não tem nada. Nem técnico tem mais. Talvez quando começar o Campeonato Brasileiro já tenha um técnico. Mas o cara vai ter que começar do zero. Então o Flamengo começa do zero. O Flamengo começa atrás praticamente de todo mundo. Todos os outros times estão na frente do Flamengo para esse início de Campeonato Brasileiro. Então, se fosse falar de um gigante que corre o risco, a gente fala de Flamengo. Nego vai debochar? Não. Estou falando pelo que está acontecendo. A gente fala de Santos, que vem aí há alguns anos batendo na trave contra o rebaixamento. A gente fala dos gigantes que subiram agora, mesmo sendo SAF. Vasco da Gama, Bahia, Cruzeiro, Grêmio. Subiram agora, que tem que brigar para permanecer na Série A. Você pega times com menores investimentos, tipo Goiás, tipo Cuiabá. Só aí eu falei 8 times. 8, 10 times. E brigar pelo título? Bom, na minha opinião, briga pelo título. Sempre Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro, briga pelo título. Atlético Paranaense, apesar do Atlético Paranaense não estar me convencendo muito, o futebol do Atlético Paranaense não está me convencendo muito, cara. Então, para mim, hoje, começou o Campeonato Brasileiro. Quem são os favoritos? Para mim hoje, Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também tem um outro problema em relação ao técnico. O Cudê vai continuar, não vai continuar? Começa o Campeonato Brasileiro, não começa? Estão falando no Atlético Mineiro, de repente até quando eu postar esse vídeo já mudou, estão falando em Dorival Júnior no Atlético Mineiro, estão comentando Eduardo Cudê no Flamengo. Ou seja, ainda vai ter algumas danças da cadeira aí, mas para rebaixamento é muito difícil você falar. Muito difícil você falar. Agora, para início de campeonato, eu vejo 3 favoritos só. Pode ter mudança? Óbvio. Mas para mim tem 3 favoritos. Início de campeonato. Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro. Se forem 2, Palmeiras e Fluminense. Na minha opinião, para começar esse Campeonato Brasileiro. Então vamos agora logo aqui para a primeira rodada do Brasileirão 2023. Vamos lá. Começaremos no sábado, às 4 horas da tarde. Palmeiras e Cuiabá, o atual campeão brasileiro contra o Cuiabá. Palmeiras, para mim, vitória do Palmeiras. Tá? Sábado também, 4 horas da tarde, América Mineiro e Fluminense. América Mineiro e Fluminense. É um jogo mais equilibrado. Tá? Um jogo bem mais equilibrado. Mas para mim dá Flusão. Para mim o Flusão vence o América Mineiro fora de casa. Mas tem que abrir o olho. O time do América Mineiro é competitivo. Botafogo e São Paulo. Aqui no Rio. Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo. O Botafogo não se reforçou muito do ano passado para cá. São Paulo mudou o time. Cara, bom jogo. Bom jogo. Para mim dá empate. Botafogo e São Paulo, para mim, empate no sabadão. Também no sábado, às 18h30, Bragantino e Bahia. 2 times aí com administração que não são associativos. Bragantino e Bahia. Bahia voltando da Série A. Ainda está à procura de um time para jogar a Série A. O Bragantino também tem aquela política, né, de jogadores jovens para dar certo, pensando em lucro lá na frente, não muito diferente do que o Bahia fez no início de suas contratações. Contratou agora alguns jogadores mais experientes. Bragantino e Bahia.
Jogo bem interessante, cara. Jogo bem interessante. Mas acho que dá empate. Empate com gols. Bragantino e Bahia. Empate com gols. Atlético Paranaense e Goiás. Atlético Paranaense e Goiás. Atlético Paranaense, campeão paranaense. Goiás acabou perdendo o título aí para o Atlético Goianiense. Ganhou o jogo, mas perdeu o título para o Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense é favorito jogando em casa, mesmo não fazendo um grande futebol. Para mim, o Atlético Paranaense vence essa primeira partida em cima do Goiás, para mim, dá furacão. Também no sábado, às 18h30, Fortaleza Internacional. Jogaço. Jogaço encardido, jogo equilibradaço. Equilibradaço esse jogo. Muito equilibrado. Para mim, pode dar qualquer resultado. Fortaleza, empate ou Inter. É um jogo que, sinceramente, difícil de apostar. Difícil de apostar esse jogo. Fortaleza, nesse início de temporada, Fortaleza, apesar do Internacional não ter chegado à final do Campeonato Gaúcho, mas é um time chato, com jogadores com uma certa qualidade. Perdeu alguns jogadores ali que não está conseguindo repor, tipo Edenilson, tipo até o Patrick mesmo, mas principalmente o Edenilson. Mas é um jogo encardido, cara. Esse Fortaleza Internacional, sinceramente, não vejo favorito. Aí temos no sábado, 9 horas da noite, também Atlético Mineiro e Vasco. Atlético Mineiro e Vasco, a gente não sabe se vai ter o treinador Codê, mas o Atlético Mineiro é mais tímido que o Vasco. O Atlético Mineiro é mais tímido que o Vasco. O Vasco ainda está em montagem de um time para a Série A. Acho que o Vasco vai sofrer um pouco nesse início de campeonato brasileiro. Então, para mim, Atlético Mineiro e Vasco, da Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro vence essa primeira partida. Aí no domingão, acho que às 18 horas, se não estiver enganado, ou 16, que eu estou sem óculos aqui, tá de longe, Corinthians e Cruzeiro. Outro jogo que outrora era um jogo pesadíssimo e com muito equilíbrio. Mas dessa vez, apesar de ser um jogo equilibrado, mas é um jogo com a tendência maior para o Corinthians. Para mim, o Corinthians é favorito perante o Cruzeiro. Para mim, o Corinthians é favorito. E a possibilidade maior de uma vitória do Corinthians nessa primeira rodada em cima do Cruzeiro. Flamengo e Coritiba no domingo, às 16 horas. Cara, difícil. Se fosse o Flamengo do Vitor Pereira, eu ia cravar aqui. O Flamengo perde o jogo para o Coritiba. Se é o Flamengo do Vitor Pereira, eu ia cravar aqui. Perde. Só que o Vitor Pereira não é mais treinador do Flamengo. Tendo um treinador, o cara não vai ter muito tempo para treinar. Então acredito que, vamos lá, eu vou analisar aqui o Flamengo como se fosse com um treinador do Sub-20. Tá? Ele não vai fazer nenhuma estripolia. Flamengo e Coritiba. Eu acho que o Flamengo é favorito pela qualidade técnica. E pelo ambiente que provavelmente vai estar muito mais leve sem o Vitor Pereira. Então o ambiente vai estar muito leve. Vamos lá que o treinador do Flamengo seja o Felipe Luiz. Colocaram lá o Felipe Luiz interino. Colocando o Felipe Luiz, o Flamengo é favorito. Não favoritasse que o Flamengo tá completamente bagunçado. Mas talvez, com a vontade dos jogadores, com a alegria dos jogadores de não ter mais o Vitor Pereira por perto, eu coloco o Flamengo ali como favorito. Não muito favorito, mas favorito perante o Coritiba. Então eu coloco o Flamengo um empate. O empate também não está fora de cogitação, não. Por causa desse Flamengo que inicia o Campeonato Brasileiro. E terminando a rodada, 6h30 da tarde, Grêmio e Santos. Grêmio voltando agora, campeão gaúcho. O Grêmio tem mais time que o Santos. Então, na minha opinião, o Grêmio é o favorito e o Grêmio, para mim, vence essa primeira partida. Então, tá aí a minha análise. Boa sorte a todos os times. Teremos mudanças no VAR em relação à linha de impedimento. É uma mudança que eu já tinha comentado aqui há algum tempo em relação à linha. É uma mudança que pode sim melhorar e muito as cagadas e as demoras do VAR aqui no Brasil. Talvez com essas mudanças eu comece a acreditar, a confiar um pouco mais no VAR. Porque eu não confio absolutamente quase que nada. A minha confiança no VAR é quase que zero. Tá?
talvez com essas mudanças, umas mudanças que eu já tinha visto que seria interessante, possa me fazer começar a acreditar e confiar no VAR. Tá? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!